De volta aqui pela TV Capital, na cobertura das eleições de 2014, né? Lembrando que é a única emissora do estado de Goiás que estaremos, né? Começamos a cobertura às 9 horas da manhã e durante todo o dia estaremos aqui levando para você tudo o que está acontecendo, entrevistando autoridades, e a partir das 5 horas da tarde, aí vamos falar, né? Conhecer quem serão os nossos representantes ou não, né? Quem irá para o segundo turno. Afinal de contas é uma eleição que é insólita, como eu disse, né? Digamos, a indefinição marca essa eleição, e a gente recebe aqui com muito prazer o doutor Alexandre Francisco Azevedo. Ele é professor de Direito Eleitoral. Professor, obrigado pela presença do senhor. E uma aula, né? Sempre é uma aula, porque eleição pega todo mundo de surpresa, né? Aquilo que foi combinado, testado e aprovado, tudo é passível de falhas, erros. E é inclusive por parte do próprio eleitor, né? Tem muita gente que fez a questão da biometria e acha que não precisa levar um documento com foto, alguma coisa. Chega lá só com o dedo. E acha que aí tem que voltar só com o dedo. Claro que tivemos o teste aí da urna eletrônica, apresentou alguns problemas, hoje ela já funciona. Essa questão da biometria é a primeira vez, então é claro que falhas são aceitáveis. Agora, na visão do senhor, o eleitor se preparou para essa eleição biométrica? Olha, a eleição biométrica ela é feita mais para a garantia de que aquela pessoa é ela mesma. Então ela vai votar, né, e não vai ser outra pessoa que vai passar por ela. Tivemos até notícias nos últimos dias de eleitores que tentaram, né, se cadastrar em várias cidades. E aí, por conta do cadastro biométrico e outros batimentos que a própria Justiça Eleitoral faz, foi possível identificar esses eleitores e cancelar os títulos. A pessoa que tinha 20 títulos, né, tentou cadastrar ali em 20 municípios distintos para tentar votar em mais de uma vez. Aí também foi tem outro aspecto, professor, doutor, tem um aspecto que em eleições recentes tinha aquele golpe do título, né? Algumas pessoas abordavam as pessoas em casa, dizendo representante do TRE, pedia o título para verificar e sumia com esse título, dizendo que ia devolver depois, e contratavam pessoas para votar pelas outras. Né? Então a biometria ela veio para acabar com essa fraude. Exatamente. E assim, o sistema todo ele funciona para dar maior segurança para o eleitor nesse ponto. E aí é evidente, alguns problemas, né, no dia da eleição pode acontecer, como você bem colocou, é a primeira eleição, a segunda eleição que nós usamos o sistema biométrico. Começamos reduzindo, né? Foi experimental na última eleição. Isso, ainda em algumas cidades. Isso. E aí aumentamos o número de eleitores para muito, né? Hoje nós temos 26 municípios no estado de Goiás, que um dos maiores colégios, os maiores colégios eleitorais, maiores, né? Que é Anápolis, Goiânia e Aparecida, que representa quase que 70% total do eleitorado, todos foram cadastrados. Exato. Goiânia ali, 900, quase de 900 a 1 milhão de eleitores. As outras duas cidades, um pouquinho mais de 200 mil eleitores, né, aptos a votar, quanto no estado de Goiás. E aí outros municípios, 23 outros municípios também estão aptos para passar por esse sistema pela primeira vez. E o que o senhor recomenda para essas pessoas antes de irem, por exemplo, limpar o dedo? Porque muitas pessoas o carro estraga na porta, aí ela vai lá, enche o dedo de óleo e não vai fazer a leitura nunca, né? A leitura, a digital, ela é bastante sensível, né? Então, quando você utiliza algum produto de limpeza, por exemplo, inflamante, e de repente aquilo ali vai ter um desgaste natural da digital. Até um pó, um óleo, alguma coisa assim. Então, eu recomendo, lava a mão ali, né, usa algum creme, um lenço, né, para votar ali de uma forma mais rápida também. Agora, os mesários eles estão ali orientados a fazer os testes, tem que fazer uma tentativa, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, até 4 dedos, não deu certo, faz o
do jeito tradicional, né? Título. Digitando o título do eleitor, e nesse caso o eleitor assina ali, né, a folha de votação. Eu mesmo acabei de sair do meu local de votação. Tinha uma fila com mais de 40 pessoas e a votação foi tranquila, foi rápida. O pessoal fala, não, a fila está muito grande. O problema não é a fila estar grande, né? Se a fila estiver andando, aí está ok. Sim. O problema é quando a fila não anda. É isso aí que a gente tem que tomar um cuidado e ver o que estava acontecendo. E o eleitor ali, pelo menos onde eu estava, em torno de 1 minuto e alguma coisinha para levar a votar. E aí a questão dos idosos, que a gente tem que ter realmente uma paciência, porque eles têm votação preferencial, pessoas com gestantes, crianças de colo, deficientes, né? Físicos. Menos jornalista, né? Essas garantias. Podia colocar jornalista lá também, doutor, porque a gente tem aqui 20 minutos para almoçar, votar e voltar. E fazer a digestão também, né? Com a digestão pronta, segurada. Agora, doutor, veio uma pergunta aqui sobre a questão da requisitar, na falta de um membro que compõe ali a sessão, existe a prerrogativa da Justiça Eleitoral dela convocar, né? Que eu não concordo, que eu acho que é um ato de arbitrariedade, porque o cidadão vai para votar, ele não vai para trabalhar, né? Eu acho que tem um banco de reservas, mas não entra nesse caso. Se a pessoa se negar, ela está, digamos assim, ela está vulnerável a que tipo de punição? Se a pessoa disser, não vou, não quero. Tudo se resolve na questão do bom senso, né? Então, de fato, a Justiça Eleitoral, ela nomeia ali alguma quantidade de mesários, 5 ou 4, dependendo da localidade, né? Da organização que se faz, e um suplente, né? Só que a pessoa, às vezes, o mesário que foi convocado, recebeu, ele não tem a sensibilidade de ligar e de comunicar, olha, nesse dia eu não vou poder ir. Chame outra pessoa em meu lugar. E aí chamaria o suplente. Então falta isso. O presidente de mesa, ali ele tem a prerrogativa de convocar alguém da fila. Convocar não, né? É convocar. A legislação é eufemismo, é uma forma, digamos, alegre de dar uma notícia triste, né? Exato. Mas ele é convocado ali para trabalhar naquele dia da votação. E evidente, né, temos alguns casos na literatura e casos que o TRE já julgou, inclusive uso isso em sala de aula, de um cidadão que chegou para votar e aí o mesário convocou ele. Ele tinha terminado de votar, o mesário, olha, agora você vai ficar aqui para trabalhar. E, aqui em Goiânia, né? E ele falou, mas eu não posso, que eu tenho um ensaio do meu casamento. E é lá em Itubiara. Se eu não sair daqui agora, não vou chegar lá em Itubiara a tempo desse ensaio e tal. E o presidente de mesa notou na ata ali que ele se recusou e saiu correndo, né, para não ser convocado. Isso aí é crime. É um crime de desobediência da parte do eleitor convocado que fugiu, evadiu-se ali do local, não atendendo aquela convocação. O TRE, ao julgar essa questão, o que ele entendeu? Havia provas desse caso, de fato o eleitor teria que comparecer ao ensaio de casamento, o casamento realizaria na outra semana, então o TRE disse, olha, se esse coitado aqui não comparece nesse ensaio, né? A noiva dele era problema para mais de mês. E o casamento estava anotado, então tudo isso é mais de questão mês ou fim do casamento, né? Fim do casamento. Como é que ele ia explicar para a noiva, porque até mesmo não pode usar celular lá dentro, não pode usar nenhum equipamento eletrônico, aí ele tem que fazer sinal de fumaça, né? Era questão ali de um bom senso, por isso eu coloco. E hoje a gente tem a grande maioria dos mesários na Justiça Eleitoral, né, pelos que a própria Justiça Eleitoral publica no site dela, são compostos de mesários voluntários. São pessoas que falam, olha, eu quero ir. Isso porque um número grande de universitários que precisam de horas complementares no curso e utilizam essa convocação da Justiça Eleitoral para esse benefício também. Né? Então, ali acaba sendo um benefício mútuo. Exato. E tem pessoas também que querem contribuir com a cidadania. Tem vários. Eu conheço pessoas que, André, que
não foram convocadas ali por 5, 6 eleições consecutivas, e aí o juiz na 7ª não convocou. As pessoas chegou no cartório eleitoral, era um senhor, né, já de idade, chegou numa cartório eleitoral e perguntou lá, eu fiz alguma coisa de errado? Vocês não querem me convocar? Eu errei em alguma coisa? Me explica, me ajuda, me convoca de novo. A pessoa chegou na simplicidade dele, pensando que ele tivesse cometido algum erro. Um e por isso não foi mais. Excluído. Não um crime, mas algum erro, né? Na hora na condição do trabalho, e por isso não foi mais convocado. Veja, né? A sensibilidade que esse cidadão tem, então, até nisso aí tem que ter cuidado, né? Agora, doutor, tem um aspecto, a Justiça Eleitoral, ela não convoca assim de forma arbitrária, não. Ela manda um comunicado para a pessoa, dizendo que aquela pessoa ela foi escolhida para ser mesário, secretário, essas coisas. E a pessoa tem um prazo para alegar os motivos pelos quais não pode ir. Se ela não fizer isso e não comparecer, essa pessoa está sujeita a que tipo de punição? Aí tem a punição própria, né, que caracteriza ilícito eleitoral, que ela vai ter, eu não me recordo aqui agora qual que é a base da punição dela. Mas entra na área penal ou eleitoral? Entra na área eleitoral, civil eleitoral. Isso. Agora, se por acaso... falta, vamos imaginar que faltou são 5, né? Isso. E falta ali os 3. Então, se houver algum retardamento do trabalho por conta dessa ausência deles, aí há uma punição em dobro para eles por conta disso. Né? Porque vamos imaginar que um falta, tudo bem, convoca alguém, dê alguém para ir. Agora, se de repente falta 2, 3... ali ao mesmo tempo ele dificulta. Aí, assim, desculpa a brincadeira. Né? Aí é formação de quadrilha. Já é quase isso aí, né? Já é quase. Então o que a gente recomenda? Gente, tudo na vida você tem que ter peito, ter coragem. Então não pode ir. Comunique a Justiça Eleitoral, entre em contato com o cartório eleitoral, explique os motivos ali. Agora não fala que eu não quero ir porque eu não quero ir. Ali é uma convocação de um ato de cidadania. Então ele tem que comunicar. Tem prazo para justificar se quer ou se não quer, se pode, uma argumentação, né? Exatamente, tem um motivo. Eu estarei viajando, olha, nesse caso que eu citei, olha, nesse dia eu apenas vou votar e já vou correr para Itubiá, porque senão minha noiva vai me bater. Então já é um motivo ali. Agora, doutor, nós falamos sempre sobre eleições limpas. E a cidade, ela está literalmente inundada. Eu não gosto de usar essa expressão santinho, né? Eu uso a expressão panfletos. Nós temos um vídeo aqui de um telespectador que mandou pra gente, a gente até agradece, aonde é um tapa na cara do cidadão. Como é que nós vamos eleger pessoas que querem consertar o país? E olha aí, o vídeo ele foi enviado pra gente. Olha a quantidade de lixo, né? Eu digo isso lixo, porque eu sempre digo que o político, ele tem que merecer o nosso voto, ele não tem que pedir o nosso voto, né? Então aí foram cenas feitas com exclusividade aqui para a TV Capital. Agradeço muito ao Carlos, né, que mandou pra gente a situação de filas. E olha a quantidade de papéis, inclusive aqui manda também, né, o Alex, ele fala, obrigado, poderia ter gravado ontem aqui na rua, passava um monte de carro jogando papel na rua. Muito obrigado, parabéns pelo programa. O que é que pode ser feito ou o que não pode, já que a justiça ela tem a questão do flagrante. E a gente sabe que na madrugada, aquelas caminhonetes, aqueles caminhões ou os carros, eles fazem esse tipo aí de, vamos colocar aí, né, na linguagem do crime, né, eles fazem ali um desmanche, ou eles fazem uma desova desse lixo, né, que na realidade é o lixo. É lixo. Não tem outro nome, é lixo. Isso aí vai trazer problemas, até mesmo porque a gente está próximo a um período chuvoso, o vento está levando isso tudo para dentro do esgoto e situações iguais a essa. É crime
E em que condições isso é crime? Isso é punível de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa de 5.000 UFIRs a 15.000 UFIRs. Sai algo em torno de R$ 5.200 a R$ 15.700. Né? Além de ser crime, aí que eu chamo, né? Às vezes a gente fala, não, que o pessoal faz uma viagem no exterior e fala, olha que maravilha, que lá é tudo limpo, tudo organizado e tal. E aí na nossa casa, a gente joga lixo desse jeito? Lá fora acha tudo bonito, organizadinho, mas na nossa própria casa a gente não dá uma organização. E assim, quem escolhe o candidato no lixo? Quem vai lá no lixo escolher aquele candidato? Então a gente, até nisso aí eu me pergunto, eu me questiono, será que alguém em sã consciência vai no lixo ali escolher, catar um candidato no lixo, quando a própria Justiça Eleitoral disponibiliza nos locais de votação o nome dos candidatos dispostos em ordem alfabética? Eu não acredito, não vejo uma utilidade em se fazer esse tipo de coisa. O candidato que se coloca como candidato para ser eleito, para se fazer e cumprir as leis do país, construir um país, e já está descumprindo a lei. Fala, eu vou lá, vou votar, vote em mim que eu vou fazer leis, que eu vou fazer isso e tal, e de repente ele está descumprindo as leis. E como é que o senhor fala sobre a punição? Essa punição se dá através de quê? Aí cabe ao Ministério Público, ao eleitor, por exemplo, que fez isso, né, dele fazer a denúncia ao Ministério Público, às polícias, que já deve ter visto isso aí, né, a Justiça Eleitoral precisa que haja uma ação judicial proposta, né, candidatos, partidos políticos ou Ministério Público Eleitoral, para que ela possa, no caso concreto, aplicar a multa eleitoral. Então, precisa dessa iniciativa, né, de algum órgão fiscalizador para que a Justiça Eleitoral possa, no caso concreto, aplicar a multa. Mas para isso há necessidade de flagrante ou não? Não há necessidade. Vamos imaginar ali aquele tanto de propaganda eleitoral de um candidato ali. A responsabilidade dele já está ali, pelo menos para a questão de uma multa eleitoral, a questão da responsabilidade dele já está mais que provada. Agora, outro aspecto também, doutor. Nós estamos vivendo a democracia porque a gente percebe que há por parte do eleitor, um descontentamento com a questão de ter que ir votar em silêncio. Não pode absolutamente portar nenhum tipo nenhum tipo de coisa que possa fazer uma apologia ou até mesmo, digamos assim, né, convencer o eleitor, essas coisas. A justiça não foi muito rigorosa, não está sendo muito rigorosa com a festa da democracia, porque daqui uns dias nós não vamos mais à urna eletrônica, nós vamos àquelas urnas que eram deputados, colocavam os faraós, né? E daqui uns dias tirar o título do bolso vai ser crime. Não é que o senhor vê, isso é um avanço ou é um retrocesso? Não, na verdade, o que se proíbe é a propaganda eleitoral no dia da eleição e a arregimentação de eleitores. Mas então você distribui. Agora o eleitor pode ir portando na sua vestimenta um broche, um adesivo do candidato dele, da preferência, uma camiseta, vamos imaginar, pegou uma camiseta dele usada e pinta ali o número do candidato dele. Mas isso aí ele pode fazer. Os candidatos são proibidos a dar camiseta. Não, pois por isso eu estou falando, o eleitor pode fazer isso. O eleitor pegar uma camiseta dele e pintar alguma coisa com relação à candidatura dele. Ou colocar um adesivo, nada que seja o que ele não pode provado, assim, não pode ser provado, por exemplo, serigrafia, essas coisas que é produzido em grande escala, todo mundo com a mesma roupa. Exato, aí dá problema. Então, isso é fácil, você pega lá, tá todo mundo patronizado, né? Aí já foge. Aí alguém fabricou aquilo. Agora, o eleitor que ele mesmo pega uma camiseta branca, uma camiseta uma cor mais clarinha, e pega um pincel atômico, por exemplo, vai lá e escreve o número dele e comparece ao local de votação com aquele número, isso aí não tem nenhum problema.
Né? O que não pode ali é o eleitor na fila, está com o santinho e de repente está passando de mão em mão para os colegas, para as demais pessoas copiarem, anotarem ali. Aí configura o crime de propaganda eleitoral. No dia da eleição, cessa-se a propaganda eleitoral, mas não a manifestação do eleitor. O eleitor pode se manifestar, desde que não seja, que seja uma manifestação silenciosa, no sentido de não querer convencer os outros eleitores a ter aquela mesma expectativa de voto que ele tem. Conhecer não, coagir, né? Coagir, porque isso. Ninguém convence ninguém numa situação igual essa. É coerção ou então é compra. É isso. É dinheiro. Agora, outro aspecto também, doutor. Comum, é uma prática durante esse período anti-eleição, a farra da gasolina, a farra do apoio, a farra da ajuda, tudo isso é crime. Por que nós não temos mecanismo para coibir esses crimes que são praticados antes da eleição? O problema maior está ali na questão da própria fiscalização, como você colocou, ou também de chegar a denúncia, né? No ponto da fiscalização e essa denúncia chegar à justiça eleitoral e mostrar a própria consciência também do eleitor. Como a gente vê o eleitor, se você fizer uma entrevista, chamar várias pessoas para sair entrevistando, você venderia o seu voto? Categoricamente elas vão avisar, não. No entanto, existe a compra de voto. No entanto, o eleitor vai lá e recebe do candidato uma gasolina para permitir colocar um adesivo no carro. Isso. Infelizmente, isso acontece. E o eleitor é um pouco próprio da nossa cultura, né? De colocarmos a corrupção no outro. E nunca em nós. Transferir. Né? Então, a corrupção está lá. O errado é ele comprar o voto. Não é eu usar ali o meu carro para ganhar uma gasolina. Né? Ganhar uma gasolina. Isso aí é lei de Gerson. Né? Eu levar vantagem em tudo. E ele acha que isso é certo. Né? O mundo é dos espertos. Infelizmente, né, o esperto ele leva uma vantagem até determinado ponto. Vai chegar num ponto que ele não vai, aquela vantagem que ele acha que está levando, na verdade não vai ser refletida. Porque o eleitor, por exemplo, que vende o voto ou vende ali o espaço para colocar um adesivo, uma propaganda eleitoral, ele está contribuindo para que um político corrupto seja eleito, para que a população fique ali às margens desse sistema e aquele político, a população mais enfraquecida, mais empobrecida, e aquele político corrupto que foi eleito vai gozar ali de seus manjares enquanto o povo passa fome. Agora, doutor, outro aspecto também que a gente tem que abordar e tem que analisar, né? Não existe o corrupto sem o corruptor. Nessa situação, quem é quem? Os dois são punidos ou não? Os dois são punidos, né? Então, o eleitor que vende o voto dele, ele também pratica um crime eleitoral. O candidato que compra o voto também pratica um crime eleitoral. Então, o artigo 299 do Código Eleitoral. O candidato ele é mais apenado porque, além de crime, ele comete um ilícito eleitoral que repercute no direito dele se candidatar futuramente. O eleitor vai responder apenas penalmente, apenas a pena de prisão de 4 a 6 anos, salvo engano. Né? O candidato também de 4 a 6 anos e mais a perda do cargo, se acaso for eleito, e ainda a inelegibilidade por até 8 anos. Agora, vamos rapidamente aqui, que várias perguntas estão chegando, né? Gostaria de perguntar ao doutor, né? O fiscal de uma coligação pode usar botão adesivo em sua vestimenta dentro da sessão eleitoral? Quem pode? O fiscal? A pergunta é, se o fiscal de uma coligação pode usar botão ou adesivo em sua vestimenta dentto da sessão eleitoral. Como ele está ali na sessão eleitoral para fiscalizar, o que ele permite que ele entre é com um crachá, um partido, talvez uma camiseta do partido ali para um pouco padronizar os seus fiscais, mas principalmente um crachá. Fora disso aí, já pode caracterizar a propaganda eleitoral mesmo dele, porque ali ele não está como eleitor simplesmente, ali ele está como fiscal de um partido, então nesse momento ele não pode adentrar aquele lugar com propaganda, e sim como um crachá fornecido ali pelo seu partido político. Agora, outra pergunta aqui, é um desabafo da Aline Almeida, do Buriti Sereno, de Aparecida.
Acredite se quiser, eu já vi uma pessoa catar santinho, né? Santinho não, panfleto no chão dizendo que votaria em qualquer um, porque candidato é tudo igual. Infelizmente esse método de sujar as ruas da cidade consegue sim mais votos. Olha, talvez consiga, mas qual que é a quantidade de votos que ele vai conseguir? Você já viu ali quantas pessoas catando no lixo o candidato, né, pegando aquele santinho no lixo, né, um ou outro, mas assim, não sei se dá tanta garantia de que ele vai ter algum voto, muitos votos, dessa conduta irregular. E aí a gente faz também um apelo do eleitor, né? Não escolha o seu candidato na rua. Mas aí vem uma mensagem subliminar. É tudo igual. Como? Há uma mensagem subliminar dentro do desabafo dela. A pessoa, ela catou porque ela acha que são todos iguais. E aí? Como é que o eleitor, ele pode fazer? Porque nós vivemos um período eleitoral agora. Eu queria já entrar nesse aspecto. A avaliação que o senhor fez, tivemos debates ou embates? Eu acho que nós tivemos um pouco dos dois, né? Tivemos alguns debates interessantes e tivemos mais embates. Infelizmente ainda falta para a classe política aquela visão de apresentar propostas mesmo, né, à população. E dentro dessas propostas, que sejam possíveis, né? Sim. Porque ninguém sabe quanto tem lá no cofre. Não podemos fazer aquela farra que foi, por exemplo, na eleição de 2012, aqui em Goiânia, dos CIMEIs, né? Eu vou construir 20. Né? Aí um falava que era 20, o outro ia aumentando, no final a gente teve o leilão, quase o leilão, né? De CIMEIs. Não, nós tivemos coisas bizarras, né? Isso. Nós tivemos candidatos dando plano de saúde para as pessoas, tivemos candidata que obrigava o profissional médico particular a atender para o SUS. Então, ou seja, teve um candidato também que queria colocar um bondinho, ia acabar com o ônibus, ia colocar um bondinho que a gente ia andar de ônibus pelo céu. Aí, ou seja, o eleitor, ele está pronto para ouvir a verdade ou ele gosta de rir e se iludir? O eleitor, a gente for imaginar a questão do candidato que faz aquela propaganda, porque infelizmente é aquela propaganda que atinge o eleitor. Infelizmente, né? Então, é o eleitor que, vamos pegar, só para fazer um comparativo, mas a questão do Tiririca, em 2010, né? Que chega e faz aquela campanha, você sabe o que faz um deputado federal? Não, nem eu, vota em mim, depois eu te conto. Não, e na verdade, consegue aquela quantidade expressiva. Só fazer uma observação, doutor, desculpe, eu não gosto de interromper, mas eu acho que isso é importante. A gente votou, muitas pessoas votaram no Tiririca achando que era um voto de protesto, mas é que lá foi uma ação muito bem orquestrada, muito dinheiro foi colocado, então não teve absolutamente nada daquela simplicidade toda que ele mostrava, né? Ali foi um show de produção, vendendo inclusive com marqueteiros, até produzindo aquele pior do que tá não fica, coisas nesse sentido, ou seja, foram super produções. E eu queria que o senhor já entrasse nesse aspecto sobre a questão das redes sociais. Nessa semana agora, todos os candidatos estavam mandando mensagens de forma agressiva e principalmente humorística, porque a gente não gosta de ver coisa séria, não quer isso aqui. Então a gente acha piada, só que tem uma mensagem subliminar dentro dessa mensagem, que é de desconstruir a imagem de outro, né? Isso. E a lei eleitoral, ela permite que a pessoa no seu computador, ela demonstre seu voto. Agora, a gente constrói alguma coisa desse jeito, ou seja, mandando piadinhas e não levando a sério esse momento? Eu acho que não se constrói, né, um país, uma nação, com você convencendo o eleitor a votar em você, porque o outro é pior. Né? Eu acho que o convencimento deve ser a partir do momento que você se apresenta como o melhor para o eleitor. Nas entrevistas que eu concedi nos últimos dias, André, eu falei graças a Deus, vários, né, veículos, e eu sempre pedi para dar uma palavra no final, que é essa: eleitor, escolha
não o menos pior, mas escolha o melhor. Nós temos 800 candidatos a deputados estaduais, quase 200 de federais, 7 governadores, 7 senadores, 11 presidentes. Não é possível que nessa quantidade toda, o eleitor não consiga encontrar alguém que tenha alguma ideia, né, algum comportamento mais parecido com o do eleitor, mais aprazível àquele eleitor. Não é possível que não haja, de 800 pessoas, um honesto. Eu acho que tem. Nós temos. Agora, qual que é o problema, André? Que infelizmente isso acontece demais. A demonização da política. Né? Então, quando você fala do político, você já acha no cara corrupto. Não vou votar nele porque ele é honesto e chegando lá ele já vai ser corrompido. Quando na verdade não é isso. Né? Nós temos também pessoas... muitas pessoas infelizmente corruptas, mas nós temos também muitas pessoas de bem que estão tentando fazer algo diferente ali na política. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança nisto e mais, pegar aquela máxima, né, que o pior pecado é a omissão. Então não fique omisso, atue, chame para si, eleitor, a responsabilidade, escolha bem. O senhor falou sobre essa questão do Tiririca, e aí nós tivemos Nego Jobs aqui em Goiânia. Só que nós temos o tal da coligação, né? Inclusive na eleição passada nós tivemos lá aquela candidata, se eu não me engano, a Luciana Genro, essas coisas, ela teve 126 mil votos e não foi eleita. Tivemos Dante de Oliveira, que foi o autor da Direta Já, ele teve 140, quase 150 mil votos e não foi eleito. Como é que se explica pessoas com 200, 300 votos serem eleitos? Aí, como é que se faz a democracia aonde o direito da maioria se sobrepõe a essa coligação, que a pessoa não sabe? Inclusive, muitos candidatos estão falando, vote na legenda, vote na legenda, vote na legenda. Como é que se explica isso para o eleitor? Ele vota naquele candidato, ele não é eleito. Aí o candidato tem 150, 120 mil votos, mas como ele, para explicar para o telespectador, né, como é que se faz? Pega-se o número de eleitores, divide pela quantidade de vagas. Por exemplo, aqui em Goiás são 17 candidatos a deputado federal. Então você pega o número de eleitor e divide por 17. Vai dar, não sei, as contas eu não sei, mas vai dar aí na faixa aí de 100 e poucos mil votos. Aí a pessoa, falta 50 votos, ela tem 100 e poucos mil votos, falta 50. Aí o outro da coligação, que não teve nenhum voto, votou na coligação, e ele é indicado. E aí como é que o eleitor se vê numa situação dessa? Não é isso aí um estelionato? Não, não é um estelionato. Na verdade, o que acontece é o sistema que a gente tem. Então, é o sistema proporcional que foi feito para ajudar a minoria. Então, nós temos ali partidos que estavam iniciando. Para se ajudar a minoria é que existe o sistema proporcional. Não importa tanto a quantidade individual que os candidatos vão ter. O que importa é a quantidade no coletivo que o partido ou a legenda tem. Infelizmente, no Brasil nós temos uma quantidade imensa de partidos políticos e que na hora da eleição, o que eles fazem? Fazem coligações. Então nós temos coligações aí com 10 partidos políticos. Então você vota, às vezes você vota num candidato de sua escolha, né, ali, mas o voto dele vai ajudar toda a legenda. Infelizmente, aí entra o erro do eleitor não conhecer o funcionamento do sistema. Esse é o maior problema. Não é o sistema em si, é o desconhecimento do sistema. Porque se o eleitor sabe como funciona aquele sistema, como que ele é feito, e vota, ele estaria votando conscientemente, sabendo as consequências do voto dele. As consequências disso. Agora, da forma que é feita, ele não tem a noção do que acontece. E aí, infelizmente, o eleitor pode, de repente, votar no amigo dele, como aconteceu já comigo, votei num colega meu, né? Ainda não era professor de direito eleitoral, então não sabia como funcionava. Infelizmente ajudei a se votar em pessoa que eu não gostaria
que fosse eleita. Nós temos um exemplo aqui, eu fiz uma pesquisa na nossa Câmara Municipal de Goiânia, nós temos 35 vereadores, só 7 tiveram votos suficientes para serem eleitos. O restante, né, os 28, eles foram eleitos dentro dessa questão da coligação. E aí, vai cobrar de quem? Eu votei naquele candidato, elegi outro, eu vou cobrar de quem? Aí vem outra cultura nossa, né? A gente fala, eu não voto no partido, eu voto no candidato. Aí está o erro. Porque se criou um sistema nosso que é de votar, de que o eleitor vote no partido. E o eleitor não é informado disso, que ele vota no partido. E não mesmo quando ele vota no candidato, ele está votando no partido. Porque aquele partido ali, ele tem todo um programa de governo que deve ser seguido, que deve ser posto, que deve ser esclarecido para o eleitor, né? Infelizmente, o eleitor às vezes não é informado disso, ou exatamente para se tentar de um certo modo confundir a cabeça do eleitor. Então o eleitor, toda a vida, mesmo você escolhendo o seu candidato, na verdade ele faz parte de um mecanismo partidário e você está também fomentando aquele partido. Uma pergunta. O senhor é professor de direito eleitoral. Nós temos direito, doutor? Ou nós temos só obrigações? Porque colocam tantas obrigações na cabeça do eleitor e não dá a ele nenhum direito. O único direito que ele tem é de votar. Agora, como é que é na sala de aula dizer para o cidadão que o senhor é professor de direito eleitoral, num país onde os direitos estão sendo cerceados com as reformas eleitorais? Ali, infelizmente, há esse mecanismo mesmo da legislação eleitoral, que ela vem sempre numa tentativa de reduzir os custos de campanha, mas na verdade de um lado ela reduz mesmo, mas cerceia o direito do eleitor no sentido de obter mais informações. De viver a democracia, que é o momento, é o ápice, né? Isso. Mas nós temos sim direitos, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época, por exemplo, o eleitor que reclama da propaganda eleitoral. Fala, não, que o candidato aparece ali, né, no carro de som, eu estou aqui em casa, descansando, e de repente vem esse carro de som chato, vem essa pessoa que manda SMS, manda mensagem. Não, eu estou no meu Facebook, hoje eu não conta, eu tirei meu WhatsApp do ar. Eu estou no Facebook, vem ali mensagem, alguns eleitores colocam lá, aqui eu não quero mais não quero receber mensagens no meu celular. Olha, do mesmo modo que esse eleitor fala que ele não quer receber mais mensagem, ele está cerceando seu próprio direito de depois querer mandar mensagem a algum candidato, de participar mais ativamente. Ele limita falando, olha, o meu ponto é ir lá e votar. Mas não é só isso. O seu ponto na democracia é falar por que vota em um candidato. A imprensa pode se comportar nesse momento, porque eu recebi agora um torpedo, onde eu fiz a leitura das pesquisas, aí a pessoa disse que eu estava sendo tendencioso a partir do momento que eu dizia, eu não disse, né? A pessoa disse que eu estava dizendo que em Goiás ou no Brasil a eleição ia ser resolvida no primeiro turno. Eu não fiz isso, mas essa indústria da pesquisa, por que ela é tão solta assim e fabricam-se pesquisas ao contento ou ao sabor do candidato? Porque, por exemplo, eu quero ser candidato a governador, eu já fui governador, aí eu contrato um instituto e falo assim, pesquisa lá onde eu fiz obra. Não vai no lugar onde eu não fiz obra, não. É uma pesquisa legal, mas é imoral. Essas pesquisas, elas são uma tendência, são realidades, ou depois de Einstein, tudo é relativo? Depois de Einstein, tudo é relativo, né? Eu acho que fica mais fácil. Mas não, o que nós temos é o seguinte, no início do ano, essas pesquisas já começam a ser registradas, né, perante a Justiça Eleitoral, e aí os partidos começam a ter o controle sobre elas. O que a gente observa é que no início do ano, essas pesquisas elas são muito soltas. E a partir do momento que as eleições vão se aproximando, os próprios institutos tendem a ir meio que se adequando, se afunilando, né? Então você vê que os resultados delas, entre os próprios institutos, vão ficando mais próximos.
No início a gente pega aquelas mensagens muito soltas, mas a partir de que no momento que as eleições vão chegando, vão tendo ali uma aproximação dos resultados. O que eu digo para o eleitor? Não tem como a gente proibir as pesquisas, que faz parte até mesmo da liberdade de expressão, né? De um lado. Do outro lado, o que eu vejo é que cabe ao eleitor, né, votar, principalmente o primeiro turno, votar não porque o candidato está na frente, mas votar no candidato que te convenceu melhor, aquele candidato que atende mais às suas expectativas no dia da eleição, as expectativas de um futuro pleito, de uma futura administração. Deixe para fazer essa equiparação, essa coisa de votar no melhor, né, naquele que vai ganhar, para o segundo turno. No primeiro turno, não. É o voto de convencimento mesmo. No segundo turno, aí é outra situação. Mas aí, doutor, a pesquisa tem dois lados. Ela pode ser positiva ou negativa. Primeiro é que o eleitor fala assim, eu vou votar quem está na frente porque ele é bom. Ou então fala assim, não vou votar quem está na frente, não, vou votar quem está atrás, porque o da frente já está eleito, eu vou votar em quem ainda está atrás da pesquisa. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Mas eu só queria pedir uma gentileza para o senhor. Já chegou aqui à TV Capital o padre Jesus Flores. Gostaria que vamos fazer um breve intervalo e poder contar com a presença do senhor aqui mais um pouquinho, conversando com o padre Jesus Flores. E tem algumas perguntas aqui para a gente antes de ir para o intervalo. Boa tarde. Como faço para denunciar as placas dos candidatos? Sou Thalita, do Jardim Cerrado. Aquelas placas que são outdoor. Diz ali. Mas aquilo lá, aquela coisa, a pessoa tira foto e manda foto, né? Tem um e-mail do Ministério Público Eleitoral, pode tirar foto daquilo e mandar para o Ministério Público. Eu não sei ele agora, mas pesquisando na internet, no Google, consegue achar isso aí facilmente, fazer um encaminhamento para ele entrar com a ação, se for o caso, né? Agora, há controvérsia. Eu tenho a minha casa ela é privada, eu posso fazer campanha para quem eu quero, aí eu alugo o quintal da minha casa para colocar um outdoor lá, estou cometendo crime? Sim, o outdoor, qualquer que seja outdoor que eu falo assim, é uma propaganda, né? Isso, mas o outdoor é entendido como uma propaganda eleitoral paga. Então, se eu estou outdoor cobrando... que eu falo é o seguinte, eu pego o quintal da minha casa e pinto uma placa grande lá... Até 4 metros quadrados não é problema, né? Se for uma pintura em muro, por exemplo, até 4 metros quadrados está ok. Ultrapassou 4 metros quadrados, aí que está ilícito. Então, ou seja, se eu quiser colocar uma placa de 2 metros quadrados dentro da minha casa, ou pintar o meu muro, não é crime. É crime se eu colocar na rua. Isso, na rua, mas aí naqueles lugares que impede a circulação das pessoas, por exemplo. Aí eu posso alugar, por exemplo, um lote pertinho da entrada ali como mas eu veja, fui você na falou eleição alugar, passada. mas aí você já falou alugar, se é aluguel, aí já é pago, aí já é ilícito. A gente vai para o intervalo, mas na eleição passada eu fui votar num colégio e, assim, coincidentemente, tinha lá na entrada, tinha uma casa que a pessoa alugou ali a entrada para colocar uma placa muito grande. Aí a concepção do crime fica relativa de novo? E se ele alugou, aí a gente... Alugou não, cedeu, né? Ninguém vai comprar porque isso configura crime, isso, né? Porque se houve a compra daquele lugar e tudo para colocar, aí está o crime. Agora, se colocou na casa, na residência, até 4 metros quadrados, né, está dentro da liberdade da expressão do próprio eleitor. Ok. Um breve intervalo comercial e na volta está conosco aqui Padre Jesus Flores, né? Meu amigo Paulo Rolim, ele tem que se alimentar, né? Tem que comer, afinal de contas, iremos, né, até... Doutor, uma última pergunta. O TSE, o senhor acha que finaliza as eleições hoje ou essas questões, assim, de um país tão grande, onde nós temos ali que tem que levar a urna com barco, urna com avião, o senhor acredita que totaliza isso hoje ou vai ficar um restinho para amanhã? Eu acho que a totalização ela deve ocorrer hoje ainda, né? Ou então na madrugada, né? Mas a gente já vai ter até que horas um panorama? A partir das 8 horas começa a divulgação, né, em nível nacional. E a expectativa de até 10 horas da noite, à meia-noite, tem uma grande parte já da totalização.
Ok. Um intervalo comercial e a gente volta em instantes. De volta ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, e também pela NET, canal 23. E para vocês que nos acompanham por todo o Brasil, nosso muito obrigado pela companhia. É um prazer imenso, né? Seguindo a tradição de estar presente em todas as eleições, e nessa não seria diferente. Ao meu lado aqui, o Padre Jesus Flores, que tem uma experiência. Eu acho que o mais importante na vida não é a esperança, é a experiência, porque a experiência, ela faz com que a gente crie a nossa esperança. Padre Jesus, daqui a pouco ele participa conosco, porque agora a gente tem o Giro pelo Brasil. Vamos saber o que está acontecendo no Brasil nessas eleições com Nayara Vendelli. Vamos direto ao Estúdio 2 com Nayara Vendelli. E a candidata à reeleição para a presidência da República, Dilma Rousseff, voltou nesta manhã de domingo, na Escola Estadual Santos Dumont, na Zona Sul de Porto Alegre. Ela levou cerca de 1 minuto para registrar o voto na urna. Veja. Mostra o título, presidente! O título, desculpa. Aqui, presidente, aqui. É um incentivo ao voto. E 15 mil presos votam neste domingo de eleições. 162 urnas foram instaladas em várias partes do país para receber votos de detentos. Em todo o Brasil, tem direito ao voto mais de 277 mil presos provisórios, que aguardam julgamento. Mas uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral diz que os TREs só podem instalar zonas eleitorais dentro dos presídios que têm no mínimo 50 presos interessados em votar, 20 a mais que em 2010. Em Rondônia, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná, os presos não poderão votar. No Distrito Federal, somente os adolescentes infratores que se cadastraram terão esse direito. A Constituição diz que o preso condenado em última instância, como no caso do mensalão, não tem direito de votar. Quem tem condenação em caráter definitivo, ele está com direitos políticos temporariamente suspensos. Agora, quem está preso em razão de uma preventiva poderia votar. E os brasileiros que vivem no exterior também estão votando. O maior número de eleitores fora do país está concentrado nos Estados Unidos. São 112 mil. Em seguida vem o Japão com quase 31 mil. Os países europeus juntos abrigam 140 mil eleitores brasileiros, com destaque para Portugal, com 30 mil, e Itália, com 20 mil. Brasileiros que vivem no exterior e têm mais de 18 anos ou menos de 70 são obrigados a votar para presidente. E a Polícia Militar do Estado de Goiás promete intensificar o trabalho neste domingo. A matéria é de Tiago Mendes. A Polícia Militar também irá realizar um trabalho especial neste domingo de eleições. Está comigo o Coronel Juverson de Oliveira para falar como é que vai funcionar esse trabalho do domingo de eleições. A Polícia Militar vai ter um efetivo maior? Como é que vai ser esse trabalho, Coronel? De acordo com o planejamento do comando da instituição, do comando geral, nós iremos empregar todo o efetivo da Polícia Militar, os 14.300 homens, né, ativos na Polícia Militar, direto ou indiretamente nesse pleito. Desses 14.300, 1.200 desses homens, aqueles soldados, inclusive, que formaram nas últimas semanas, 1.200 desses homens irão reforçar os regionais no interior. A demanda no interior, o efetivo é um pouco menor do que na capital, então nós vamos mandar 1.200 homens para reforçar. Hoje à noite nós estaremos embarcando
parte desse efetivo para a região de Posse e no sábado de manhã os restantes para as demais cidades do estado. Tá, qual o maior motivo da polícia fazer esse reforço, esse trabalho especial? A minha pergunta é o seguinte, vai tentar impedir o quê? Olha, esse efetivo vai atuar basicamente na guarda diurna, porque além do nosso policiamento rotineiro, nós temos também essa demanda de guarda diurna. Nesse pleito tem uma novidade que nós iremos começar a fazer essa guarda das urnas a partir das 18 horas do sábado. Então nós vamos mandar esse efetivo para trabalhar exclusivamente na guarda de urnas, para não sofrer prejuízo do policiamento ordinário, que é o policiamento rotineiro da cidade. Então, além disso, nós vamos manter aquartelados no regime de prontidão, todo o nosso efetivo administrativo, né, dos comandos especializados administrativos, saúde, comando de apoio logístico, comando de gestão e finanças, esse pessoal vai permanecer de prontidão. Além também do efetivo do policiamento especializado, Giro, GRAE, Rotan, os GPTs dos interior, as companhias especializadas do interior, esse pessoal vai permanecer nos quartéis aquartelado para qualquer tipo de emergência. O Tribunal Regional Eleitoral esclarece como os portadores de deficiência e mobilidade reduzida vão proceder para votar. A matéria de Cristina Freitas. Viemos ao TRE para falar com o Alisson Azevedo, que é técnico judiciário, que vai esclarecer como o deficiente ou portador de mobilidade reduzida deverá proceder para votar. Olha, sem dúvida nenhuma, são mais de 10% de pessoas com deficiência, né, e isso interfere diretamente no eleitorado. E nós estamos com sessões acessíveis em todo o estado. Uma escola que tem escada, por exemplo, se ela tem salas no térreo, a sessão acessível é transferida para o térreo. Se não tem salas no térreo, ela é transferida para a escola mais próxima. Então, nós tivemos que ter criatividade, porque as escolas são ou do estado, ou do município, ou da rede particular. Então, nós não podemos intervir com obras físicas nas escolas, mas nós podemos tomar medidas simples para que não haja constrangimento para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida na hora de votar. O TRE está atuando na garantia do direito ao exercício do voto dessas pessoas, mas o cadastro terminou em maio. Se as pessoas não conseguiram, ou quem não conseguiu se recadastrar, infelizmente não poderá votar numa sessão acessível de última hora. Para o segundo turno mais, né? Nem para o segundo turno. Aí, em novembro, quando o cadastro for reaberto, a pessoa poderá ir até o cartório eleitoral, declarar a sua deficiência e o seu desejo de votar numa sessão acessível. TV Capital, eleições 2014. Ok, obrigado, Nayara Biandelli. Daqui a pouco, direto lá na redação, né, informação agora sobre um naufrágio de uma lancha que levava no Amazonas funcionários do TRE para levar as urnas até o local de votação. A lancha naufragou. E daqui a pouco a gente tem informações direto lá do nosso plantão da redação. Já tem, vamos rapidamente lá com o Tiago falar sobre essa fatalidade que aconteceu. Vamos com o Tiago. Boa tarde, André Marques. O TSE divulgou que o eleitor deve levar, em média, de 1 minuto a 14 segundos para votar na urna eletrônica. Essa minutagem leva em conta desde o momento em que o eleitor apresenta ao mesário e vai à cabine de votação até o último voto da urna eletrônica. A estimativa do TSE foi baseada no tempo gasto pelo eleitor, que o eleitor leva para votar em 2010. Recomenda a utilização de um papel para anotar o número dos candidatos, a famosa colinha. A cola está disponível na página do TSE. TV Capital nas eleições 2014. Ok, obrigado a Cristina, né? E tem essa questão, né, padre? A eleição é estressante, é algo assim que acontece de 2 em 2 anos, né? E a gente tem que levar a informação para as pessoas. Sobre o que eu falei, né? A Polícia Militar do Amazonas informa agora que houve um naufrágio durante o deslocamento de uma lancha a serviço do TRE do Amazonas na hora do município de Maués, onde ficam funcionários do TRE e também soldados da polícia. Segundo informações, né, a embarcação ela foi resgatada, menos o policial militar. As buscas continuam no local com apoio de outras embarcações. E é o lado, né, padre, é o lado da vida, né?
São tragédias, são possíveis, e quando são possíveis, acabam acontecendo. Problema técnico, excesso de carga, manobra, é difícil à distância avaliar, né, por que acontece. E um país tão grande igual o Brasil, né? Onde nós temos um número tão imenso diferente. Aqui nós no Planalto Central temos uma topografia totalmente diferente do Amazonas. Aqui é morro, né? Cerrado, secura. Lá água e mais água. E aí estamos vivendo uma crise de água. São Paulo, recentemente, a cidade estava submersa e as pessoas estão consumindo água podre. Um paradoxo, dá para explicar, padre? A cidade estava submersa há poucos meses e hoje está tendo racionamento de água. Só que essa água que submerge a cidade não resolve nada para o abastecimento de água, porque as represas ficam lá no alto das montanhas, né, na Cantareira, e essa chuva que cai lá embaixo não ajuda em nada ao aumento do volume das represas, que está no mais baixo nível da sua história. Padre, falemos agora sobre essa questão aí das eleições. A Justiça Eleitoral, ela proíbe uma série de coisas, padre, inclusive é proibido que você transporte qualquer pessoa numa carroceria. O que a gente mais viu aí foram candidatos escoltados pela polícia, quase tombando dentro da carroceria. É proibido a entrada no local de votação portando qualquer tipo de máquina fotográfica, celular, essas coisas. O voto da presidente Dilma, ele foi registrado. E um agravante, né, padre? Ali houve manifestações agressivas contra a presidente Dilma. Essa justiça, padre, ela funciona de que forma, para que forma e para quem? Não há lei, porque não é a justiça quem faz a lei. Isso. A justiça aplica a lei. Vem do Congresso Nacional. Que vem naturalmente do Congresso Nacional. E como não é a justiça que faz, muitas vezes ela é obrigada a aplicar leis realmente estranhas, confusas, excessivas. Porque nós não temos uma lei eleitoral orgânica. No Brasil, a lei eleitoral foi confeccionada ao correr do tempo, ao correr das circunstâncias e também ao correr dos sabores e interesses dos diversos grupos que dominavam o Congresso Nacional. Então é uma lei tremendamente casuística e todo casuísmo acaba sendo absurdo e excessivo. É o caso. Por que eu não posso levar o meu celular no bolso? Por quê? Muita gente, a reclamação que estamos recebendo aqui é que as pessoas colocaram os números dos candidatos no celular e não estão podendo votar porque não pode entrar com o celular. Teria uma bomba, alguma coisa? O quê? Fotografar o que ali, padre? Registrar o que ali? Mas, bom, é casuísmo, e casuísmo não tem limite, porque quer cercar de todos os lados. Em vez de fazer uma cerca que cerque todo mundo, não, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui, cerca aqui, e ficam os buracos, né? Então o pessoal tem que saber, não adianta fazer a listinha, a colinha no celular, porque não pode entrar com o celular. Mas não foi divulgado isso, sabe? Não, né? Isso está mais do que avisado, isso já está muito avisado, que não se pode entrar com o celular. Agora, nem todo mundo presta atenção e, naturalmente, né, pessoas que têm, ou talvez até outras intenções com o celular. Mas são casuísmos inúteis que não ajudam em nada a aprimorar a democracia brasileira e que não ajudam em nada a liberdade de expressão do eleitor. Hoje é 5 de outubro. É dia de festa ou é fúnebre? Nós estamos no momento de festa ou de funeral?
eu não falaria de funeral. Fúnebre, vamos porque dizer. A gente já viveu uma época em que as eleições eram um dia de tremenda agitação, de grandes passeatas, de grandes manifestações, de carro carregado de gente, com bandeira, com grito e tudo mais. Agora, bom, cortaram tudo isto. E houve um tempo também que havia a boca de urna e, naturalmente, era o dia em que se decidiam as eleições. Eu vi eleição decidida no dia, né? A pessoa que fez uma grande campanha estava certa da vitória, tinha tudo para ser vitoriosa. No dia, ela dormiu no ponto, os adversários trabalharam muito e, trabalhando muito, eles conseguiram reverter no dia. Hoje, não havendo boca de urna, essa reversão já é bem mais complicada, bem mais difícil de acontecer.